Pai do Senhor, povo de Deus, eu sou Rodrigo Teixeira e esse é mais um Palavra no Meu Lar. Nesse vídeo de hoje a gente vai continuar com a série e eu queria estar trazendo uma palavra para a sua casa, uma palavra para o seu coração, uma palavra de edificação para a sua vida e para a sua família, tá? Se possível, deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando semanalmente os vídeos que estão saindo aqui no canal, tá? Você que está com a sua Bíblia, se puder, abra no livro de Daniel. Se não tiver, dá pausa no vídeo, pega ela lá e vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo de número 6, o versículo de número 16 em diante, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Acredito que você já ouviu diversas vezes essa passagem e conhece ela muito melhor até do que eu. Mas a reflexão que eu queria trazer para você nesse momento é que Daniel, ele tinha sido levado para a terra que não era a terra dele. Era uma terra idólatra, uma terra que servia a outros deuses. Porém, Daniel colocou no seu coração não se contaminar e não se corromper. Ele preferiu permanecer naquilo que ele tinha aprendido e continuou se dedicando ao único Deus. Então a Bíblia Sagrada nos diz que por ele fazer isso e por ele colocar esse propósito no seu coração, ele passou grandes lutas e grandes perseguições. A Bíblia Sagrada diz que a primeira atitude dele foi ele simplesmente rejeitar o alimento que era oferecido a esses deuses. Ele simplesmente fez um propósito e colocou a cara dele a tapa e a própria vida em risco, crendo que Deus ia dar a vitória para ele. E ainda que não desse a vitória naquele momento, mas Deus estava no controle da situação. Então Deus honrou a vida de Daniel e dos rapazes que junto com ele permaneceram na mesma perseverança. E a Bíblia Sagrada diz então que Daniel ele começa a se destacar e começa a ter um reconhecimento no reinado daquele rei. Porque quando nós olhamos lá para o versículo de número 3, do mesmo capítulo 6, a Bíblia nos diz assim, ó: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então vocês podem ver que a persistência de Daniel e o modo com que ele exercia as coisas com um espírito excelente fez com que ele se destacasse no serviço dele. Fez com que ele se destacasse no trabalho que ele exercia, na função que ele tinha. E muitas das vezes, nós, por termos um Espírito excelente, o Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, e começamos a realizar os nossos trabalhos, os nossos deveres, seja no seu emprego, seja onde você estuda, seja no seu ministério. Muitas das vezes nós vamos sofrer certas investidas daqueles que nos olham com um olhar diferente, que acham que nós somos superiores, mas nós não somos superiores. Nós temos um Espírito excelente que nos faz fazer, realizar e exercer todas as coisas com total excelência qual Deus nos deu. Esse vídeo vai para você que tem passado luta, tem passado uma prova no seu trabalho, na sua vida. Porque pessoas te olham de um jeito diferente, de olhar diferente, e querem te
colocar como se você estivesse se achando superior. E isso é muito ruim, porque isso nos traz separação, isso gera inimizade. E isso é complicado na vida circular, porque se nós não tivermos um equilíbrio, um fortalecimento, muitos não aguentam essa luta, muitos não aguentam essas adversidades e acabam não suportando o fardo que está sobre os ombros. E Daniel, por permanecer perseverante, porque ele tinha sido proibido de orar, e ele continuou servindo a Deus. Ele continuou persistindo, ele não voltou para trás. Num certo momento ele se fechava no seu quarto, ele continuava orando, porque ele falou, ainda que a minha função seja essa, e para mim exercer a minha função eu não possa mais servir a Deus, eu paro a minha função, mas eu não vou parar de servir a Deus. Não importa se estão te olhando de lado, estão tentando te derrubar no seu trabalho, na onde quer que isso esteja acontecendo, continue servindo a Deus da mesma maneira. Não se apegue a cargo, não se apegue a status ou reconhecimento. Se apegue ao Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada diz que por ele permanecer fiel a Deus, foi articulado uma maneira para que ele viesse descer à sepultura. Então tramaram contra o próprio rei, tentando ludibriar a mente do rei. O rei, sem saber o que estava acontecendo, sentenciou essa lei. E Daniel foi obrigado a ser jogado na cova dos leões. Só que o rei, ele tinha um apreço e gostava de Daniel, mas devido a ele não poder revogar a sua lei, ele foi obrigado a cumprir a sentença acerca de Daniel. E aí eu vejo num cenário cotidiano, e eu mesmo já passei por algumas dessas situações, que muitas das vezes quando nós somos olhados de estranho, quando a gente está nesse mesmo contexto, somos colocados de lado, somos colocados de escanteio, e não basta só isso, não basta só isolamento. As pessoas ficam tentando articular maneiras para tentar te derrubar, para tentar fazer com que você caia da posição que você está e, se possível, até morra espiritualmente. Porque estão preocupados em exercer o que você exerce, ter o que você tem e usufruir do que você está usufruindo. Mas só que quem te deu, quem te capacitou e quem te colocou para tal função não foi o homem, mas sim foi o Senhor. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Então nós vamos ver então que após Daniel ele ser jogado na cova dos leões, o rei chega até ele e clama, fala, ei Daniel, esse Deus que você serve, ele com certeza ele vai te livrar. E aí vem o versículo 17. A Bíblia Sagrada diz então que o rei traz uma pedra para selar a cova. E aí ele pega como se fosse uma argila, um barro, mole, flexível ainda, e sela como se fosse um rejunte por volta daquela tampa. E para comprovar que não haveria nenhum vestígio de fraude, nenhum vestígio de interrupção para que a sentença fosse cumprida, tanto o rei quanto aquelas pessoas que articularam contra Daniel, que elas também gozavam de um cargo e de autoridade respeitada no reino, eles cravaram com o seu anel em volta da cova. E ali fazia uma marca como se fosse um selo, porque cada anel tinha a sua marca. Para que no dia seguinte aquelas pessoas e tanto o rei soubessem que não tivesse havido fraude alguma. Só que ao selar aquela cova, as pessoas estavam concordando com o decreto. As pessoas estavam apoiando, estavam sendo coerentes com o que estava acontecendo. Aquele anel, aquela marca dos anéis ali, mostra para nós também aquelas pessoas que às vezes concordam com a sentença que está sendo aplicada,
Aquelas pessoas que dão a cara a tapa, falam assim, não, eu dou a cara a tapa, isso precisa ser feito. Não pode contar comigo que vai ser dessa maneira. Mas só que o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, sabendo de tudo, Ele observa tudo de uma certa maneira, além do que as pessoas estão olhando. E Deus continuando vendo que Daniel permanecia perseverante, resolveu honrar Daniel para que o próprio nome de Deus fosse glorificado. Então a Bíblia fala que então no dia seguinte chega o rei e chega todas aquelas pessoas em volta, e quando vão abrir a cova, nós sabemos muito bem, Daniel vivo, sem nenhum arranho, sem nenhuma mordida, totalmente intacto. E a mensagem que eu queria deixar para você nesse vídeo é o seguinte: ainda que as pessoas tentem te derrubar, ainda que as pessoas tentem fazer você cair, ainda que tentem fazer com que você não venha continuar exercendo esse cargo que você está exercendo, seja na sua empresa, seja na sua igreja, Deus está com você, Ele te capacitou, foi Ele que te colocou. Ele que entregou essa obra em tuas mãos. Ele que vai continuar te capacitando para que você continue dando bons frutos. Não é porque você está passando por isso que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. Não é porque parece que você está na cova dos leões, que não tem mais jeito para você, que você vai morrer ali. Não. Deus me trouxe aqui nesse vídeo para dizer para você que a sua história vai ter uma continuação. Isso é só uma vírgula no trajeto do seu ministério, da sua história. Deus tem algo maior e melhor para a sua vida.